Olá, boa tarde, meus amigos e minhas amigas do canal. Hoje eu quero passar uma mensagem para vocês. Veja o que está escrito aqui na Bíblia, na Palavra de Deus, no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Veja o que está escrito. Disse-lhe João, o discípulo de Jesus: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondendo, não nos proíbas, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Veja, meu amigo e minha amiga, aqui no livro de Marcos, o que o Senhor Jesus quer mostrar para cada um de nós. Os discípulos vinham há muito tempo andando com o Senhor Jesus, conhecendo a verdade, conhecendo a forma que Jesus agia, conhecendo os milagres, o poder de Deus. Os discípulos vinham há muito tempo vendo as maravilhas de Deus realizada através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles conheciam a verdade. E a Bíblia diz aqui que João, ao passar em um certo lugar, viu um homem expulsando demônios de outra pessoa em nome do Senhor Jesus. Mas por que este homem não andava com ele, não era do grupo que estava com o Senhor Jesus, andando junto com eles o repreenderam. Repreenderam porque eles não estavam junto com eles. Ou seja, para eles era uma pessoa estranha que estava falando, que estava fazendo a obra de Deus, que estava ali pregando o evangelho em nome de Jesus, mas que não andava com Jesus. Para o João, para os discípulos, esse homem era como um estranho. E ele, chegando a Jesus, disse que repreendeu ele. Ou seja, o Senhor Jesus respondeu para eles: não o repreendeis. Por quê? Porque quem não é contra nós é por nós. Então, meu amigo e minha amiga, veja, assim existem muitas pessoas no dia de hoje. Há pessoas que um dia elas fizeram parte de uma igreja, elas chegaram nessa igreja cheia de problemas, cheia de dificuldades, chegaram vazias, chegaram umas pessoas arrasadas por conta de suas situações, e logo nesta igreja elas começam a obedecer a palavra de Deus, elas começam a colocar em prática o que é ensinado, elas começam a viver a fé, e logo o Senhor Jesus começa a mudar a vida dela, começa a libertar elas, como era aquele jovem lá, aquele homem lá. Começa a libertar ela dos demônios, começa a libertar elas das doenças, começa a tirar ela da depressão, começa a tirar ela do vazio que ela carrega, começa a fazer com que a luz de Deus brilhe nos caminhos delas. E essa pessoa começa a ter uma nova vida. Essa pessoa que não tinha paz, ela começa a ter paz. Ela é uma pessoa que começa a conhecer a verdade, a luz divina. Ou seja, essa pessoa, de repente, a pessoa que passa anos na igreja, conhecendo a verdade, praticando a verdade, vendo o poder de Deus, conhecendo o poder de Deus na vida de outras pessoas e dela mesma, mas chega a um ponto que essa determinada pessoa, de repente acontece algo, seja dentro da igreja, seja com ela, seja alguma coisa que ela foi repreendida e que ela não gostou, seja alguma coisa que aconteceu dentro da igreja, na obra, ou um mau exemplo, ou um mau testemunho, ou até mesmo como a Bíblia fala, um escândalo. E essa pessoa, por algum motivo, se magoou, se chateou, e ela, mesmo conhecendo a verdade, mesmo
vendo o poder de Deus se manifestar na vida dela, mesmo sendo liberta de demônios, de doença, de depressão, de vazio, de todo o mal que ela carregava na vida dela, mesmo ela conhecendo toda essa verdade e a luz de Deus brilhando na vida dela, ela é uma pessoa que, com essa bagagem toda, ela ainda mesmo assim se afasta. E o que é que acontece? Quando ela se afasta, ela começa a ver as pessoas daquela igreja, a qual um dia ela usou a fé, um dia ela pertenceu, um dia ela fez parte, que um dia mudou a vida dela. O Senhor Jesus mudou a vida dela. Ela começa a ver aquelas pessoas como estranha. Ela começa, como aquele discípulo João, repreender, como ele repreendeu aquele homem que estava fazendo a obra de Deus. Mas porque não andava com Jesus no grupo que os discípulos estavam andando com Jesus, o João, repreendeu. Então essa pessoa começa a falar mal da obra que um dia ela foi limpa, ela foi liberta, ela viu o milagre, Deus manifestou o poder dele na vida dela, ela foi curada, ela foi livre de depressão, ela foi livre de vazio, ela recebeu até o Espírito Santo, ela é uma pessoa que era feliz, mas ela é uma pessoa que, depois que ela se afastou dali, ela começa a criticar esse trabalho. Ela começa a dizer que aquelas pessoas não são de Deus. Ela começa a falar mal. Ela começa a inventar diversas coisas com respeito àquelas pessoas que antes ela via com bons olhos. Ela via que era de Deus. Então, meu amigo, assim existe muitas pessoas, não são poucas, são muitas pessoas. E aí, o que o Senhor Jesus nos ensina nesse texto bíblico? Ele nos ensina que quando a gente estamos bem, de fato e de verdade, quando a gente carrega dentro da gente a alegria da salvação, a paz do Espírito Santo, quando a gente carrega dentro da gente o Espírito de Deus, a gente não age como agiu João. A gente não age como agiu aquele discípulo. Por quê? Porque a gente tem paz. Quando a gente carrega o Espírito de Deus dentro da gente, a gente não somos uma pessoa que vive preocupada mais com o que os outros acham, mais com o que os outros estão fazendo, do que com a gente mesmo, do que com a nossa própria alma. Quando a gente carrega o Espírito de Deus dentro da gente, a gente age não como João agiu, a gente age como o Senhor Jesus agiu. Em vez da pessoa criticar, falar mal, em vez da pessoa levar outras pessoas a ter maus olhos com aquelas pessoas que um dia a gente viu como pessoas de Deus, a gente ora por elas. A gente segue o exemplo do Senhor Jesus. A gente pede a Deus que Deus ilumine essas pessoas. A gente guarda o nosso coração. A gente guarda a nossa fé. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus, ele disse, não repreendais, porque não há ninguém que um dia faça milagre, expulse demônios, cure, faça a obra de Deus no meu nome e no dia seguinte esteja falando mal de mim. E quem não é por mim é contra mim. Ou seja, Deus é quem cuida de todas as coisas. Deus é quem é responsável por dar a cada um aquilo que ele merece por suas obras. É Deus quem recompensará a cada um. Se essa pessoa está fazendo o que é certo ou o que é errado, a recompensa dela vai vir de Deus. Jesus disse, se alguém não é contra mim, ele é por mim. Então deixa ele pregar o evangelho, deixa ele fazer a obra no meu nome. Foi isso que o Senhor Jesus disse para os discípulos, João. Então, meu amigo e minha amiga, qual é o espírito que tem dentro de você?
Você que é uma pessoa que se acha de Deus, que se diz de Deus, e você diz que é cheio do Espírito Santo e hoje você está falando mal daquela pessoa que está pregando o Evangelho, daquela pessoa que está falando do Senhor Jesus, levando a palavra da salvação, daquela pessoa que, que o Espírito Santo está usando para fazer milagres, para propagar o Evangelho neste mundo. Você de repente é uma pessoa que diz ter o Espírito Santo, mas você está agindo como João e não como o Senhor Jesus. Então, meu amigo, veja, minha amiga, veja qual é o Espírito que de fato e de verdade habita dentro de você. Porque quem tem o Espírito de Cristo age como Cristo e não como aquele discípulo naquele momento. Aquele discípulo não tinha a direção que o Senhor Jesus tinha. Porque por isso que naquele momento ele repreendeu o outro. Mas logo em seguida, o Senhor Jesus fez o que com ele? Repreendeu ele, dizendo que ele não repreendesse os outros, deixasse ele fazer a obra. Então, meu amigo, tenha paz. Se você é de fato e de verdade tem o Espírito Santo, se você é de Deus mesmo, você ora pelas outras pessoas, você não queima a sua língua, você não esquenta a sua língua falando da vida do outro, falando daquela outra pessoa, defamando ela, levando até mesmo outras pessoas, ver aquelas pessoas com maus olhos. Veja quem é você, de fato e de verdade. Se de fato, se você tá nessa condição, você diz, não, eu sou de Deus, Deus é comigo e tal, mas você tá agindo desta forma, então analise-se, meu amigo. Analise-se, porque a Bíblia diz assim: examinai-vos vós a vós mesmo, se estáis na fé. Você está na fé? Porque se você de fato está na fé, você não tem ódio do seu próximo. Você não carrega rancor do seu próximo. Não há como o Espírito de Deus estar dentro de uma pessoa e ela ser uma pessoa que tenha mágoa de outros, seja lá quem for. Ela é uma pessoa rancorosa, uma pessoa que carrega dentro dela raiva de outro, seja lá ele quem for, não importa. Você tem a consciência que todos aqueles que praticam tais obras, seja obras que for, obras boas ou obras maus, ela receberá de Deus a recompensa e não é eu nem você que vai recompensar ela. Então, meu amigo, haja como o Senhor Jesus agiu. Eu espero que através dessa mensagem, se você que está ouvindo essa mensagem, de repente agiu dessa forma, analise-se. Porque o Espírito Santo, ele está falando com você com o maior desejo de purificar seu coração, de levar você a pensar, levar você a mudar enquanto há tempo, levar você a tirar do seu coração e dos seus olhos a sujeira que lhe faz ver os outros sujos. Tá entendendo, meu amigo? Porque cuide da sua alma. Então, pense nisso, meu amigo e minha amiga. Pense nisso. Você, de fato e de verdade, carrega o Espírito de Jesus dentro de você? Então, em vez de criticar, falar mal, levar outras pessoas a ver outra pessoa com maus olhos, você ora por essas pessoas. Você ora por essa. É isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que carrega a salvação dentro dela, uma pessoa que tem paz de espírito dentro dela, verdadeiramente é isso que essa pessoa faz. Então, pense nisso. Que o Espírito Santo lhe abençoe, que o Espírito Santo tenha falado com você através dessa mensagem. Tá ligado?